Eu sou o Ney Chacriabá, sou professor indígena e é com muita alegria que estou participando, né, desse momento. É muito importante, né, participar desse seminário internacional que trata, né, da educação e as relações, né, com étnico-raciais no Brasil. Eu sou professor indígena aqui no povo Chacriabá e sou ceramista, né? Trabalho na minha aldeia pesquisando também a cerâmica Chacriabá. Vou falar um pouco aqui da retomada da cerâmica Chacriabá. A cerâmica Chacriabá, durante um bom tempo, ela estava presente no dia a dia na casa, né, dos nossos parentes, né, dos nossos Chacriabá, mas devido a uma série de violência e proibições, inclusive a língua Chacriabá, né, foi uma das coisas que foi proibida, a cerâmica também ela deixou de ser produzida por um tempo, mas eu fui escolhido para ser professor indígena e, e aí entrei na minha aldeia como professor no ano de 2002 e E aí, como o papel do professor indígena é fortalecer as práticas tradicionais, procurei pesquisar cerâmica e transmitir nas minhas aulas com os alunos. Então, a cerâmica Chacriabá ocorreu essa retomada a partir do momento que eu iniciei o curso de licenciatura indígena na UFMG. Nesse curso, resolvi pesquisar Chacriabá, onde fiz várias entrevistas, né, com as pessoas mais velhas e durante a pesquisa, né, foram realizadas algumas peças e também algumas exposições, né, na UFMG e também fiz uma retomada de uma queima tradicional a céu aberto que há muitos anos não era feito aqui no território. Como objeto final, né, como produto final da pesquisa, foram feitas essas exposições. E aí eu também foi produzido um livro, né, de um manual de cerâmica Chacriabá. E durante a pesquisa passei a produzir as peças, agregando alguns valores, né, colocando os traços da pintura corporal e colocando como pés, como tampa, figura dos animais aqui do Cerrado. Então, essas fotos aí são das primeiras peças que eu produzi a partir da pesquisa, né? As moringas com tampas, a moringa mandalu, a moringa com o porco, né? A moringa com a tampa de cobra. E então foi uma pesquisa assim importante, né? Porque foi um conhecimento que estava adormecido por muitos anos e a partir da pesquisa a gente conseguiu trazer de volta essa queima. Durante a pesquisa, né, a minha professora orientadora da pesquisa foi a professora Ana Gomes, que também está aqui acompanhando, né, que vai fazer uma fala. E aí a gente conseguiu, né, trazer de volta esse conhecimento a partir de pesquisa com os nossos mais velhos, que são considerados nossos livros vivos. São eles que têm esses conhecimentos. É importante o professor indígena fazer essas pesquisas, né, e buscar esses sábios, né, para trazer de volta esses conhecimentos.
Quero falar também da importância da universidade, né, nesse processo de retomada da cerâmica, porque a partir do momento que eu entrei na universidade, no curso de licenciatura indígena, que passei a pesquisar a cerâmica, eu percebi que esse conhecimento que estava adormecido hoje, ele está de volta com muita força. E vários outros conhecimentos, né, que meus colegas também fizeram pesquisa, né, e que hoje a gente está trabalhando aqui na nossa aldeia com essas retomadas. Então, eu participei de algumas oficinas, né, com o professor Rogério Godoy também, que foi o orientador da minha pesquisa, né, que foi bastante importante, né, e, e aí eu quero falar um pouco também das aulas de cerâmica, como que eu faço essas aulas aqui na minha aldeia. Então, o professor de cerâmica, ou professor indígena, encontra alguns desafios para trabalhar na prática, porque as aulas de 50 minutos, né, ela é muito difícil para a gente conseguir ensinar para o aluno essas práticas. 50 minutos é complicado. Mal a gente organiza a turma, já está na metade da aula. E aí eu tive que conseguir, de início eu comecei dando aula na escola, né? Então essa aqui é a escola onde eu trabalho, aqui são os alunos acompanhando uma queima, mas eu tinha muita dificuldade, então algumas peças que eram feitas eram peças muito simples, peças pequenas, e a estratégia que eu tive foi a de levar os alunos para a minha oficina, para minha casa, e nesse espaço as aulas acontecem por oficinas. Em vez de eu ir para a escola durante a semana, numa aula de 50 minutos, eu combino com os alunos para encontrar no final de semana por oficinas, e esses alunos acompanham todo o processo de produção, desde a observação da lua, que é muito importante, né, para a coleta da argila. Então, os alunos aprendem a coletar a argila, a conhecer qual o barro e qual é a forma correta de tirar esse barro, e como preparar. Aprende também as técnicas de modelagem e os acabamentos, e acompanha também a queima. No final da aula, esses alunos levam, no final de todo esse processo, né, eles levam as peças para as suas casas, né, para utilizar em suas casas. Aqui, um aluno, né, preparando o barro para peneirar, para tirar as impurezas, né. É importante eles aprenderem isso na prática, porque quando ele sair da escola, se eles quiser ser um ceramista, ele tem todo esse conhecimento. E aí, a nossa escola, né, é uma escola diferenciada, né, nesse sentido de que as aulas ela acontece em outros espaços fora o espaço das quatro paredes. Isso também foi um desafio no começo, porque as inspetoras, né, não aceitavam, né, chegar na escola e o professor não estar dentro da sala naquele horário, era questionado por elas. Mas até elas entender, levava um tempo, né, e quando começava a entender, esse tempo já era período de entrar uma nova inspetora. Então, a gente sempre enfrenta esses desafios. Por exemplo, né, uma experiência que eu acompanhei e ouvi, né, de uma inspetora cobrando um dia da nossa diretora que tinha morrido uma pessoa na aldeia, e ela não aceitava que a escola parasse no dia desse velório. E no nosso mundo é impossível ter um velório, é impossível a aula, né, acontecer na escola e do lado ter um velório. Desde que, sendo uma pessoa mais velha, que é os nossos sábios, nosso livro vivo, ou sendo qualquer uma pessoa da comunidade, a gente não consegue ir para a escola
com um velório acontecendo na comunidade. Então, a gente para a aula e a inspetora chamou a atenção que a gente teria que só estender uma faixa em homenagem àquele morto. Mas ela não entendia, né, que no velório também é um espaço de aprendizagem. O aluno ele vai aprender como que ele se comporta, ele vai aprender os cantos que são cantados ali, e que talvez se ele tivesse dentro da sala de aula ele estaria perdendo esse momento de aprendizado também. Então são esses os desafios, né, que a gente encontra como professor indígena. E então, a partir dessa pesquisa e dessa retomada da cerâmica, hoje essas peças, né, são encontradas dentro das casas, né, e também a gente tem mostrado para o jovem, né, a importância de estar fazendo artesanato, porque faz parte da nossa identidade cultural, fortalece a nossa cultura e também é uma possibilidade de gerar renda. E uma outra coisa, né, que é importante, que eu vejo na questão da nossa arte, é a questão de mostrar para as pessoas também a nossa cultura. Eu, eu vejo, né, como a arte como uma importante ferramenta para levar informação para o não indígena e que ela contribui para quebrar os preconceitos, esses estereótipos que a gente sabe que tem acontecido, que a gente tem vivenciado. Aqui tem uma foto, né, de uma oficina que eu fiz numa escola na cidade vizinha, né, cidade de Itacarambi, uma cidade que tem um histórico longo, né, de conflito com o Chacriabá. O prefeito dessa cidade, né, há pouco tempo, distribuía papéis para as pessoas com 10 mandamentos assim que colocavam as pessoas contra nós, Chacriabá, e é um município que a gente tem também recentemente uma retomada. Então, para mim foi muito importante, né, essa aula, porque a gente recebe muito preconceito quando vai nessa cidade. E ao ter o contato com esses alunos, a gente conversou e os alunos, no final da aula, né, agradeceu e saíram falando que estavam indo com uma visão, um pensamento totalmente diferente do que eles tinham antes dessa oficina, porque eles ouviam coisas absurdas, né? Muitas vezes que a gente não trabalha, que a gente é sustentado pelo governo, que a gente taca flecha nas pessoas. Então, essas oficinas é muito importante. Uma outra oficina, né, outras oficinas que eu realizei em Belo Horizonte, né, no Centro Cultural Venda Nova. Essa foi uma oficina, né, de modelagem e de queima de buraco, né, uma queima que a gente conseguiu retomar a partir da pesquisa que eu fiz no curso de licenciatura, né, do qual a Ana Gomes foi a minha orientadora. E né, nesses momentos, né, a gente ouve as pessoas falando, né, com algumas pessoas com um certo preconceito, de questionar que a gente não é indígena por estar usando um sapato, por estar usando uma roupa, e alguns também achar que os indígenas são todos iguais, que todos têm que fazer a dança da chuva, que todos comem carne humana, e aí a gente vai conversando e mostrando para eles que somos mais de 300 povos indígenas, cada um com seu costume, cada um com sua crença e cada um vivendo um processo diferente de contato, né? Então, nosso povo Chacriabá, né, tem mais de 300 anos de contato com o não indígena, né? Então, são mais de 500 anos de invasão desse país e as pessoas acham ainda que a gente teria que estar parado lá em 1500, no meio da floresta, sem roupa. E esses momentos é importante porque as pessoas aprendem que
essa forma que eles aprenderam é muito distorcida, né? Isso que eles aprendem muitas vezes na TV, nos filmes, nos livros didáticos. Então, eu vejo a nossa arte, né, como uma importante ferramenta para combater esses preconceitos. Participei também de outras oficinas, né, na Escola de Belas Artes, na UFMG, também de modelagem e queima, e do Festival de Inverno, né, na UFMG, em julho de 2016. Então, todos esses encontros, né, foram encontros importantes, porque são encontros de trocas, onde as pessoas vão aprendendo muito sobre o nosso povo. Então, é comum a gente ouvir, ainda hoje, pessoas perguntar para a gente: uai, tem índio em Minas? Então, o pessoal conhece muito da cultura europeia, né, da cultura que está muito distante, mas da própria cultura sabe pouco. Então, essas oficinas, ela tem trazido para a gente, né, essas questões assim que eu vejo que é muito importante. Uma outra coisa assim que eu vejo que é importante também nesse trabalho da retomada da cerâmica é que os nossos jovens, né, saía muito para trabalhar nas usinas, nas firmas para fora, em busca de uma renda. E aí eu tenho mostrado para eles que, além de fortalecer a cultura, essa prática também ela é uma possibilidade também de gerar renda, de aproveitar a matéria-prima que a gente tem disponível, transformar isso numa arte e, além de fortalecer a cultura, também ter essa possibilidade de gerar renda. Então, eu tenho participado de algumas feiras de artesanatos também. Participei da feira da Fenix, uma feira que acontece em Montes Claros, né? Outra feira em Diamantina. E nas feiras também são momentos importantes de trocas, né? As pessoas conversam e aprendem muito sobre a nossa cultura. Hoje eu tenho aqui discutido junto com as pessoas, né, a criação de uma associação dos artesãos Chacriabá. Vejo importante essa associação porque os nossos os nossos artesãos, né, através dessa associação, a gente pode nos organizar, as oficinas, fazer palestra, pensar numa produção de forma sustentável, de forma que não cause grandes impactos, né, no meio ambiente, e também como uma forma de facilitar também essa organização para a gente participar das feiras e desenvolver oficinas de artesanatos aqui dentro do território com os nossos jovens. Então, hoje essa essa associação, né, ela está ainda em fase de criação, falta ainda registrar o estatuto, mas já está bem avançado. Então, é isso, assim, vejo essa importância, né, dessa parceria com a universidade, da escola indígena, de a gente fazer essas retomadas das práticas tradicionais, né, conhecimentos dos nossos anciões, né, que estavam adormecidos e que hoje está de volta conosco, e que também são conhecimentos que a gente pode estar levando para as pessoas não indígenas, para que eles aprendam sobre o nosso povo e que diminua esses preconceitos, visto que a gente vive uma época, né, de muito preconceito, né, que tem um governo que está a todo momento contra o nosso povo indígena. Então, é isso, pessoal. Ariantã, obrigado.
Obrigada, Ney, e foi muito bom essa contribuição, e desde já agradeço muito essa contribuição que colabora, né, para a gente refletir de uma maneira mais específica e também mais de como que a gente pode se organizar, se articular a partir disso, enquanto acadêmico, enquanto indígena, enquanto também apoiadores indígenas. Eu acredito que isso é muito importante, né? E aí eu anotei algumas coisas que no final eu gostaria de ressaltar algumas falas que você fez, e eu acho que é muito importante. E seguimos em diante, então, eu vou apresentar aqui outros colaboradores que estão aí, e obrigado pela sua contribuição. Bem, eu vou me apresentar um pouco rapidamente. Eu sou Sandra Benites, sou Guarani Andeva, de origem Mato Grosso do Sul, e eu estou aqui mediando essa mesa, né? Eu sou pesquisadora também. Atualmente eu estou, na verdade, como curadora adjunta no MASP, e eu também sou doutoranda pelo Museu Nacional em Antropologia Social, na qual eu vim desenvolvendo. Eu sou professora também, e também me formei numa licenciatura intercultural, que me ajudou muito a ampliar a minha percepção de preocupações e também procurar caminhos nesse sentido. E aí, para seguir adiante, eu vou apresentar, na verdade, para dar continuidade à fala do Ney, né? Eu vou chamar a professora Ana Maria Rabelo Gomes. Na verdade, eu vou ter que ler aqui uma cola aqui, né? Professora titulada na Faculdade de Educação da UFMG, onde atua desde 1999, explorando as interfaces entre antropologia e educação, após a pesquisa com crianças nas favelas de Belo Horizonte e com crianças ciganas na escola pública italiana. Ao ingressar na UFMG, dedicou-se ao tema da aprendizagem em suas relações com a cultura e as atividades de ensino, pesquisa e extensão com povos indígenas em Minas Gerais, no Brasil. Eu acho que eu tive muita honra de apresentar a professora Ana, e no primeiro também se apresentou o Ney, que é um parente, eu costumo dizer parente, e a Ana é uma das pessoas que eu conheci no começo da minha trajetória na área de educação e nessa área de luta sobre a questão da educação, e também, de modo geral, quando a gente trata de educação, a gente fala de todos os âmbitos, né, do território, desde território espacial, território cultural, território de conhecimento. Então, eu acho que eu apresento a Ana para dar continuidade, e me sinto muito honrada de estar aqui com vocês e escutando a contribuição de vocês, né? Também para a minha vida pessoal também. Obrigada. É com você, Ana. Obrigada, Sandra. É uma alegria estar nesse momento com você, sendo apresentada por você. Eu fico particularmente alegre, até um pouco emocionada dessa trajetória tão bonita que você vem desenvolvendo e que nos conhecemos no início. É uma alegria muito grande estar com o Ney aqui para contarmos um pouco dessa experiência que estamos desenvolvendo ao longo desses anos. E a propósito desse tema, ninguém melhor do que vocês dois e os convidados que nos acompanham, Luísa e Antônio, para falar dos movimentos de abertura do mundo acadêmico ao diálogo com os povos indígenas. E esses movimentos de abertura não podem acontecer sem discutir, sem dúvida, a questão da educação intercultural,
mas acho que já na fala do Ney fica muito claro que é fundamental discutir também as questões territoriais. Então, acho que essa mesa ela é muito oportuna, é muito acertada em propor que essa abertura do mundo acadêmico passa pela ideia de educação intercultural, mas passa também pela centralidade do território para os povos indígenas, né? Não é possível fazer esse diálogo, fazer essa abertura sem trazer a discussão territorial. A experiência do Ney é uma experiência que eu considero emblemática nesse sentido de alguém que, em sendo professor, em sendo membro da sua comunidade, trabalha profundamente enraizado na experiência do seu povo, na experiência histórica do seu povo e na experiência do território do Chacriabá, né, daquilo que de específico acontece no território do povo Chacriabá. Como era uma temática muito ampla, e eu fiquei imaginando de que maneira circunscrever a minha fala, eu decidi, então, primeiro ouvir o Ney, e em seguida a fala do Ney, falar de 5 pontos que eu estou chamando de 5 teses para continuar aprendendo com os povos indígenas. O que eu posso dizer é que a universidade se envolve com os povos indígenas não só para formá-los como professores, para formá-los como pesquisadores, mas para aprender com eles muito do que a nossa ciência tem lidado, com os limites que a nossa ciência tem encontrado para os desafios do mundo contemporâneo. Então, é uma troca horizontal, e eu quero voltar a isso mais ao final, em que a gente tem que se organizar e se preparar e se rever o tempo todo para que essa troca, essa aprendizagem recíproca possa, de fato, acontecer ao longo do tempo. Então, essas 5 teses que eu estou chamando, nesses 5 pontos nevrálgicos que nós deveríamos contemplar para que seja possível seguir aprendendo juntos, né? Aprender, como dizia Isabelle Stenger, em presença de, aprender com essas pessoas, né? Então, acho que o primeiro ponto que eu levantaria é a questão das temporalidades. Os povos indígenas, o povo Chacriabá, o povo Guarani, eu tive experiência específica nesse sentido, em particular, com esses 2 povos, mas com outros também, tem tempos específicos para viver os seus processos, né? Cada processo que se instaura, seja um processo de formação, o Ney hoje chamou em causa uma questão delicadíssima, por exemplo, a temporalidade do luto, que acontece em diferentes culturas, em diferentes contextos de maneira específica, né? O tempo todo nós lidamos com a questão do tempo, né? Das diferentes temporalidades. Então, acho que essa é uma primeira demarcação fundamental para essa abertura que o mundo acadêmico precisa ter e construir em relação a um diálogo constante com os povos indígenas. É preciso lidar com as diferentes temporalidades e é preciso que seja respeitada essas diferentes temporalidades, o que significa, em algumas vezes, a universidade ter que se adiantar e fazer algo que ela pode não estar pronta para fazer, mas é o tempo que os povos indígenas exigem, e pode, às vezes, significar o contrário, ter que ampliar ou dilatar o tempo de realização de alguma ação conjunta, porque assim exige a temporalidade do processo que vivemos com um determinado povo indígena, uma determinada comunidade. Então, esse seria o primeiro ponto para seguir aprendendo juntos em presença dos povos indígenas. O segundo ponto, depois do tempo, o espaço, né? Vários estudantes indígenas que temos tido ao longo desses quase 20 anos na UFMG relatam o que significa a vinda deles para a universidade em termos de desterritorialização, quer dizer, vir da aldeia, estar na universidade, na cidade, né? Eles vêm uma vez por semestre. O nosso curso é chamado de curso modular nesse sentido, porque eles vão uma vez por semestre e voltam para a aldeia, né? Mas, de qualquer forma, qualquer experiência com os povos indígenas, que hoje não somos só nós que vamos para as aldeias como pesquisadores, né? Eles estão presentes na universidade, pelo menos nos últimos quase 30 anos, né? Eu costumo lembrar e dizer muito claro aos meus colegas, quando eu cheguei na UFMG, em 1999, os povos indígenas de Minas já frequentavam a UFMG. Eles chegaram antes de mim, através de meus colegas que me antecederam, a professora Márcia Spaia, a professora Lúcia Alvarez, né?
várias pessoas que iniciaram esse diálogo, né? E, nesse sentido, então, o segundo elemento, da mesma forma que os estudantes indígenas têm que praticar esse esforço de se desterritorializar, se deslocar e se encontrar dentro da universidade e depois retornar na aldeia, nós também temos que nos deslocar e compartilhar essa experiência de desterritorialização indo até a terra indígena, e por isso o nosso curso tem esse caráter permanente, né? Uma vez por semestre os docentes também se deslocam e a atividade do curso continua nas aldeias, né? Isso é diferente do momento da pesquisa, quando nós nos deslocamos, quem pratica etnografia, né? Sem dúvida, é uma outra forma, é um outro tipo de deslocamento, uma imersão. É um pouco diferente quando a gente diz que uma vez por semestre, institucionalmente, o corpo docente de uma universidade se desloca e atua dentro da terra indígena, em diferentes terras indígenas, porque temos diferentes alunos de diferentes povos, né? E tem que vivenciar, experienciar, elaborar e incorporar essa experiência da desterritorialização e da reterritorialização a partir desse deslocamento. Isso trouxe um ganho muito grande para o curso, né? Foi fundamental para, além de qualquer retórica daquilo que se pode aprender, conviver concretamente nos territórios pode ensinar muito mais do que muito discurso e muita enunciação de princípios. Então, esse é o segundo ponto, a questão da territorialização, desterritorialização, deslocamento no espaço. O terceiro ponto, eu chamaria aqui de gestão compartilhada e de decisões negociadas. Nós aprendemos muito cedo, e é uma prática que os colegas que nos antecederam, desde os primeiros movimentos, né, as primeiras organizações e as primeiras formas de instituir essa relação com os povos indígenas na universidade, passaram sempre pela ideia de que era importante ter instâncias de decisão onde os povos indígenas estivessem suficientemente representados, e para isso nós criamos mecanismos que foram mudando ao longo do tempo, para que fosse possível criar esse modo de gestão compartilhada, e, de fato, chegamos onde chegamos na UFMG, temos o trabalho que construímos nesses anos, porque contamos sempre com a presença de lideranças nas negociações, nos enfrentamentos e no tipo de organização institucional que foi se constituindo com a presença dessas lideranças negociando junto à reitoria, junto com o corpo docente do curso. Então, esse é um terceiro ponto. Não se faz experiência com as universidades sem decisões negociadas e uma gestão compartilhada. Um quarto ponto, e esse a Sandra e Ney são mestres e nos ensinam o tempo todo, eu vou chamar de regimes de enunciação. Estar na universidade significa práticas discursivas o tempo todo, apesar de a universidade ser um local que privilegia a escrita, né? Existe uma forma específica de praticar a oralidade dentro da universidade, e uma das questões mais amplas, mas também mais profundas e mais necessárias, é elaborar, trabalhar, avançar para que os regimes de enunciação, as possibilidades de usar do espaço de fala, de usar da própria escrita, possa ser modificado pela presença dos povos indígenas, né? Então, existe aí um lentíssimo aprendizado da universidade, eu posso talvez dizer assim, inclusive numa espécie de autocrítica, para que a universidade consiga sair desse lugar de univocidade, né, desse lugar único centrado na escrita, né, ou seja, para que possa, de fato, incorporar outras linguagens, usando outros suportes materiais. O trabalho do Ney com a cerâmica e a presença da exposição das peças, da materialidade do trabalho dele em conclusão ao curso, foi um exemplo claro e muito forte disso. Não é necessário o tempo todo se apresentar com escrita, tem meios audiovisuais. Nós temos hoje um cinema, a prática, realizadores indígenas, a prática audiovisual fortíssima, especialmente com cineastas, jovens cineastas indígenas, né? Então, a universidade também tem que se abrir para esses outros regimes de enunciação, assim como deve potencializar formas novas de escrita
que estão sendo geradas nessas experiências. Eu quero lembrar aqui a dissertação da Célia Chacriabá, em que ela inova muito no uso da escrita acadêmica, né? E quero lembrar aqui também uma experiência maravilhosa que já foi abordada aqui durante o seminário, da escrita dos chamados terrei de Dona Lissa Patachó, que é uma forma gráfica, é uma escrita, embora não seja uma escrita alfabética, né? O Erimeri Patachó acabou de se apresentar pouco antes dessa mesa, e aí eu queria chamar a atenção para isso, não só outros registros para além da escrita, mas também as novas modalidades de escrita que vêm aparecendo, que vêm sendo elaboradas ao longo desse tempo e dessas experiências conjuntas que vão sendo construídas, né? E um quinto e último ponto, para não me alongar muito, eu vou enunciar dessa forma. É importante alternar posições e proposições, né? Essa experiência de abertura da universidade com os povos indígenas, essa possibilidade de gerar processos recíprocos, mútuos de aprendizagem da universidade em relação aos povos indígenas, ela deve partir do pressuposto do incentivo à multiplicidade das dimensões e das possibilidades de troca, né? Assumindo uma discussão, uma proposição muito interessante de Isabelle Stenger, quando ela nos propõe a ideia de cosmopolítica, esse encontro de mundos, né, que tem que avançar com tantas negociações. Eu queria, então, chamar aqui a atenção para o fato de que não é possível avançar se a gente exclusiviza relações e ações, né? Algumas ações com os povos indígenas dentro das universidades tendem a se fechar em torno dos programas ou se fechar em torno de um grupo de interlocutores, né? E, mais uma vez, a abertura do mundo acadêmico para os povos indígenas passa necessariamente por uma multiplicidade de dimensões. Não tem nenhuma universidade que contenha em si, nenhum departamento, nenhuma faculdade, todos os elementos ou todas as qualificações para que ela esteja qualificada o suficiente ou seja suficientemente ampla para dialogar com a experiência de um povo indígena, né? Então, a gente tem que realmente promover uma multiplicidade, uma multiplicação de possibilidades de ação e de intervenções de ambos os lados. Para finalizar, eu vou recordar uma do Ailton Krenak. O Ailton Krenak esteve conosco há pouco tempo na UFMG, no Festival de Inverno, e fez uma fala belíssima, retomando a ideia da festa como ritual e como o ritual enquanto capacidade de criação de novos mundos. A temática do Festival de Inverno eram mundos possíveis, né? E eu queria, então, retomar esse sentido criador da cultura e da ciência, esse sentido criador da possibilidade de gerar mundos possíveis. O trabalho que o Ney Leite faz é exemplar e emblemático nesse sentido. O Ney recriou um mundo de práticas da cerâmica, reconectando elementos de toda a ordem, dos animais e das plantas do cerrado, as pessoas, aos seus ancestrais, as pessoas, aos mais velhos da sua comunidade que praticavam a cerâmica, em particular a própria mãe do Ney, Dona Dalzira, que hoje, inclusive, estamos preparando um memorial para que Dona Dalzira possa ser contemplada com a titulação de doutora por notório saber, né? Então, eu quero lembrar com o Ailton Krenak essa ideia de que o Ailton criticava nosso apego à ideia dos editais de produção cultural, e ele usou de uma metáfora muito bonita quando ele dizia o seguinte: que cultura é essa que nós precisamos recuperar? E ele recorreu ao Gilberto Gil para dizer o seguinte: aquela cultura que vem de debaixo do barro do chão. É a cultura que o Ney recuperou e potencializou e produziu novos mundos, aquela que vem de debaixo do barro do chão, como dizia o Ailton, evocando Gilberto Gil. É essa partilha que nós temos que aprender a fazer com os povos indígenas, a possibilidade de gerar novos mundos, passando por esse processo, vamos dizer assim, de idas e vindas entre os nossos territórios, os territórios indígenas e os territórios acadêmicos. Bom, essa é a reflexão que eu gostaria de colocar aqui para acompanhar a fala do Ney. Agradeço muito a atenção e fico atenta também agora para ouvir Antônio, Luísa e depois continuar o nosso diálogo. Obrigada, Sandra.
Ai, obrigada. Bom ouvir vocês. E seguindo, né, já adiante, anotei algumas coisas para depois. Fiquei muito feliz de escutar essas palavras que sempre percorrem no nosso corpo, né? E eu acho que isso é uma coisa que sempre nos fortalece, sempre. E seguindo adiante, então, o movimento de abertura do mundo acadêmico, o diálogo com os povos indígenas, o território da educação escolar, né, que é o tema. Seguimos, então, com Antônio Paraense da Paixão, doutor em Educação pela Política, pontifica a Universidade Católica do Rio de Janeiro, professor de programa de mestrado em Desenvolvimento Rural e Gestão de Empreendimentos agroamilitares, que eu não sei não sei traduzir direito, em desenvolvimento do Instituto Federal do Pará, UFPA, professor titular da Universidade do Estado do Pará, UEPA. É com você, professor Antônio. Microfone, professor. Perdão. Então, dizer que é um prazer gigantesco estar aqui com vocês, né? Com Sandra, com Ana, com Luísa, com o Ney, depois dessa belíssima apresentação, né? Dessas cinco teses apresentadas pela Ana, né? Fico muito contente porque é sempre muito interessante para nós trabalharmos e pensarmos juntos essa relação que nós travamos com os povos indígenas, né? E toda a provocação que nos é feita o tempo inteiro, eu imagino, né? Pelo menos para mim, se dá dessa relação, né? De tudo quanto nós precisamos repensar, nós enquanto academia, né? Repensar para poder estarmos nesse diálogo verdadeiro, né? Numa perspectiva mesmo horizontal, como ressaltou a Ana. Então, gente, eu pensei aqui, marquei a minha fala um pouco nessa perspectiva de apresentar um pouco como é que aqui no Pará, eu pelo menos a minha visão, tá, gente, é importante ressaltar isso, como é que eu estou percebendo essa relação da academia com os povos indígenas, né? Essa abertura para esse diálogo, né? Então, eu ressalto que eu estava com pensamento, né? Mas eu caí na bobagem maravilhosa de assistir as mesas de hoje de manhã, e ali caiu muita coisa, assim, né? Que estava aparentemente muito bem delineada na minha cabeça, e de repente eu fui assistir hoje a mesa número 8, né? Com o Pai de Santo, com os indígenas, e aí isso deu, né? Mas pelo menos eu fico contente de eu estar me deixando questionar pelo menos isso, né? Mas, enfim, aí eu pensei num primeiro momento de qual ser esse... Eu dividi um pouco temporalmente essa relação, né? Em como ela se deu, em que momentos e como se deu, qual foram esses momentos e como eles se deram, né? Aqui, pelo menos na região, a leitura que eu fiz. Eu fui, durante um tempo, o coordenador da educação escolar indígena, né? Aqui no Pará, e então eu vivenciei situações, né? Dessa relação. Então, acho que o primeiro momento, e isso eu estou inspirado muito na fala de hoje de manhã, então, acho que o primeiro momento aqui no Pará dessa relação da abertura, né? Ela se dá com
a relação dos antropólogos com os povos indígenas, né? E o indígena, o parente hoje da manhã, né, ele usou a seguinte frase, né? E aqui não tem nada contra os antropólogos, por favor, tá? Mas é como ele se reportou, né? Basicamente, eu vou abrir uma aspas para, né? Ele disse que, ó, foi muito interessante o que os antropólogos fizeram em relação, né, ao estar junto dos povos indígenas. Mas o que eles escreveram, sempre eles escreveram a partir da visão deles, né? E daí, então, o Canasio Pataxó, né, disse o seguinte, foi importante, né? Mas eles escreveram sobre nós, mas era o ponto de vista dele. Então, eu aponto que esse é o primeiro momento, né? Acho que é o primeiro movimento de abertura da academia em direção aos povos indígenas, né? E ainda bem que os antropólogos foram lá e estiveram junto aos povos indígenas, né? Ainda que estejam, né, com um pouco dessa restrição aí do parente, mas eu aponto que esse primeiro momento, mas eu batizo, né, e essa palavra batizar aqui bem irônica mesmo, quando pensa-se o indígena como tópico de estudo, né? É um pouco esquisito isso, né? Mas, enfim, aí, para ilustrar essa minha fala, desse primeiro momento, eu recordei hoje, exatamente quando o colega, o parente, estava falando de manhã, eu lembrei de uma situação quando eu participei, ainda antes de fazer o doutorado, estava no doutorado, quando nós estávamos realizando dentro de uma universidade aqui, um estudo sobre os conhecimentos dos povos, né, tradicionais. E, de repente, uma mesa se fez, e o Daniel Munduruku fazia presente nessa mesa, e lá no meio da apresentação, a antropóloga que estava na mesa defendeu uma determinada situação sobre a etnia do Daniel, e uma outra antropóloga que estava na plateia se levantou e se opôs à fala da antropóloga que estava. E aí, durante uns 10 ou 15 minutos, ficou uma discussão, né, entre as duas. E a mediadora apaziguou os ânimos e continuou a mesa. Quando a palavra foi dada ao Daniel, ele começou com essa frase: vocês estão vendo como é difícil ser indígena no Brasil? As duas podiam ter me perguntado, eu responderia para elas sem nenhum problema, né? Gente, assim, naquele momento, eu digo para vocês que eu quis me enterrar com vergonha alheia, né, que se diz, né? Eu fiquei muito assim, meu Deus, que isso, né? Como? Então, eu ilustro esse momento, né, assim, com todo respeito, obviamente, mas era essa ideia que eu identifico, né? Então, um primeiro momento, que eu digo, dessa abertura da universidade, é esse momento. O segundo momento que a gente, de qualquer forma, deve isso muito, não mais à academia, mas a pessoas como Juruno, como Krenak, né? E aí que foram lá na Constituinte e se posicionaram e trouxeram para nós uma outra perspectiva, né? Então aí eu acho que aí começa a se inaugurar um outro momento, né? Que obrigou basicamente a universidade a ter uma outra postura, né? A ter outro modo de lidar com esses povos. Então, aqui, eu identifico que esse é um segundo momento, porque agora o indígena está, né, é alguém que está realizando o estudo, junto com os professores dentro da universidade. Aqui no Estado, Pará, volto a frisar, a gente tem uma visão minha,
tá? Uma perspectiva que eu, ao refletir sobre o que está acontecendo, eu identifico que o modo, né, como a gente tem basicamente hoje, aqui no Pará, nós temos duas formas básicas de os indígenas estarem na academia. Um é a licenciatura intercultural, citada pela professora, que é realizada por uma universidade, e a outra, realizada pela universidade, esse movimento da licenciatura intercultural é desenvolvido pela Universidade do Estado, e na Universidade Federal do Pará se desenvolve, né, não na perspectiva da licenciatura, se tem a ideia das cotas e os alunos realizam, né, os estudantes, os indígenas e negros, realizam um vestibular especial e eles, né, têm a possibilidade de frequentar o curso que quiserem. E aí se dá, logicamente, né, aqui se dá, assim, são dois, mesmo estado, e dois movimentos bem distintos que eu analiso, né? Numa, você tem os indígenas desenvolvendo seu estudo junto com os professores da universidade, mas, de alguma forma, sem essa interação com o restante da universidade, né? O outro modelo que eu falei, logicamente, você já tem mais a possibilidade de esbarrar, né, desses corpos, né, não indígenas e indígenas se esbarrarem nos corredores, coisa que é bem mais difícil quando você tem a questão da licenciatura no modo como está sendo aqui, né? E daí hoje também nós já temos aqui na universidade o mestrado intercultural, o mestrado profissional intercultural, também realizado para esses alunos oriundos dessas licenciaturas, né? Então, aí você já tem um outro movimento, né? Quer dizer, você tem o indígena na academia, o indígena desenvolvendo estudos, como o do Ney, por exemplo, né? E ouvindo hoje, né? Quer dizer, você já tem aí, quando a Ana apresentou, uma outra situação que eu acho que ainda não está muito amadurecida, isto aqui no Pará, até por conta de estarmos, não é, gente, tendo que enfrentar um discurso do dirigente maior da nação, se opondo a tudo quanto quando se trata de indígena, né? Então, a ideia do reconhecimento dos saberes, eu acho isso fantástico, assim, né? Eu acho que é um momento ímpar, né? Quando eles apresentaram hoje de manhã, assim, fiquei, nossa, que coisa! Esse é o grande caminho, né? Aí sim você está de fato dialogando, né? Está dizendo que aí, né? Ou se colocando numa situação horizontal de fato, né? E possibilitando que essas pessoas sejam tidas, né, como mestras, como doutoras, de fato, né? Não com, né, com todo o mecanismo que nós, os não índios, passamos, né? Mas, então, isso seria um outro momento, mas que nós não estamos aqui ainda desenvolvendo, né? Então, eu estou falando aqui, né, experiência que o Pará está desenvolvendo, né? Então, esse momento, né? Então, ouvindo tudo isso, eu entendi que esses são dois momentos, né, que nós até agora desenvolvemos. Mas me deu, né, uma curiosidade de olhar o inventário das disciplinas, dos cursos, e eu fui buscar a literatura indígena, o pensamento indígena nesses cursos, né, no projetos de curso. E aí, assim, eu diria assim, falta até palavra para dizer que é triste dizer
que ainda você não encontra estudos de fato, né, acadêmicos que coloquem esse pensamento indígena no patamar que lhe é devido. É folclore, sabe? É uma coisa assim que não dá ainda para entender, porque, só para vocês terem uma ideia, eu fiquei assim meio que zonzo, né? Investigando, não tem ninguém, assim, a Ana falou do Krenak, assim, vamos lá buscar alguma coisa que está sendo estudada, né? As pessoas estão realizando estudos, né, sobre esse pensador. E aí eu encontrei um estudo, né? Fiquei até feliz, assim, poxa, legal, né? Então, em um periódico que eu acho que eu fiquei tão decepcionado que eu não quis nem mais guardar, né? Tipo, né? Então, era um estudo sobre a filosofia, porque é minha praia, né? Minha formação inicial. E aí era sobre o pensamento do Ailton, do Krenak. Né? E eu, poxa, que legal, né? Comecei a ler e tal. Na verdade, o que era, né? Me lendo, eu fui percebendo que nada mais era do que um estudo comparativo de uma ideia de uma frase do Krenak com o pensamento do Habermas. E aí, o que é que eu estou trazendo isso aqui, né? É porque a sensação que eu digo que a academia tem, e aí eu estou falando muito dessa perspectiva das humanidades, da filosofia principalmente, é que a gente precisa, né? E aí a ideia da decolonialidade vem muito forte nisso, né? Parece que a gente precisa desse respaldo dos chamados, né? Do canone, dos clássicos europeus, e que precisa, se os indígenas, se os pensadores indígenas não, né, precisam ser analisados a partir desses outros. E aí eu fiquei assim, está faltando alguma coisa, porque você não tá pensando nesse horizontal, né? Quer dizer, é como se nós disséssemos, quando o indígena chegar aqui, né, como se houvesse isso, né, então, quando eles estiverem falando nos moldes branco-europeu, então vai estar interessante, né? E aí, mais curiosamente, eu fui lá nas referências bibliográficas. Então, você tinha nesse artigo 10 ou 8 livros do Habermas, com dois do Krenak. Né? Então, isso para mostrar, né, gente, quer dizer que eu peguei o termo diálogo e disse assim mesmo, eu acho que a academia, né, pelo menos da ótica de Cata, gente, ainda precisa muito realizar, de fato, né, uma abertura acadêmica mesmo, né, de dizer, de reconhecer que esse saber é um saber, de fato, e que eu não preciso estar tendo como referência essa outra cultura. Não que nós queiramos, né, é a perspectiva da interculturalidade, não que nós queiramos ou que nós estejamos aqui dizendo, ó, gente, vamos acabar com essa, porque... Não é nada disso, mas é que eu acho que não necessariamente eu preciso disso. Isso já foi feito há 500 anos atrás. Isso já foi feito. Né? Eu tenho uma referência, você tem que se igualar a mim. Então, eu acho que isso, para mim, esse diálogo tende e deve, né, ser, de fato, acrescido de uma maior abertura acadêmica, se me permite, né, para que, de fato, nós pensemos os indígenas como pensadores, mas pensadores por si, e não comparados com um pensamento que seja olhado, analisado a partir deles mesmos. Vocês imaginem que
tal heresia, se nós colocássemos filosofia indígena, né? Parece uma heresia ainda, se nós... Né? Essa é uma heresia o que eu estou afirmando, para uns pares com os quais eu convivo, pelo menos na filosofia. Né? Então, eu só queria meio que provocar na gente, sim, mais para a academia, de fato, né? E dizer, né, da minha busca, de fato, de me colocar, né, nessa situação e de perceber que quanto nós ainda estamos distantes desse diálogo pleno, né? E que nós, de fato, devamos chegar a esse patamar de índios pensadores. Porque a ideia, né, quando eu escutei e li, né, o Krenak, quando ele usa lá a ideia ética compartilhada, que coisa é essa, gente? Que coisa maravilhosa, né? Então, assim, a Ana falou, e eu fico muito encantado quando eu escuto o Ayrton e leio, né? Então é isso, gente. É só mais uma provocação, né? Eu no sentido de pensar que a gente já precisa caminhar, né? E também, gente, parabenizar, Ney, fiquei assim muito emocionado de ver o seu trabalho, né? E Ana também, né? Então é isso, eu vim muito mais para, sei lá, um desabafo, talvez, né, gente? Acho que é isso, né? Desabafo, alguma coisa assim que está me incomodando, que me incomodou muito. E quando eu fiquei assim, super agradecido, assim, poxa, né, vou pensar junto com esse pessoal, vou pensar junto e vou deixar aqui a minha... Né, talvez eu tenha até aprendido muito com o Krenak, porque provocador igual a ele está difícil de se ver, né? Assim, é um provocador em contexto, um provocador, né, incurável, ainda bem que ele não tem cura, aquela provocação dele. Então, é um pouco disso, né? De me colocar um pouco nessa situação, de perceber que a gente ainda tem muito a caminhar. Né? Era isso, gente, que eu tinha para partilhar para vocês, um pouco dessa minha angústia, né? De ver e de pedir, né? E de solicitar que os acadêmicos que nos escutem, gente, não preciso comparar, né? Não preciso comparar pensadores, eu não preciso comparar, seja africano, seja indígena, seja lá qual for, tá? Gente, era isso. Muito obrigado e desculpem aí talvez o mau jeito, tá? E aí depois a gente está disposto. E desculpem também a emoção. Obrigada pela sua contribuição. E a angústia, é verdade, a angústia é muito... Às vezes a gente faz desabafo, a angústia é assim mesmo. É assim que a gente, todos nós, seguimos em frente, né? Porque eu sempre costumo dizer assim, às vezes a gente vem com esse desabafo, às vezes tem esse momento de falar mais, uma coisa mais espiritual, e nós vivemos isso assim o tempo todo, porque é uma vivência que se coloca para nós, enquanto indígena, enquanto negro, e eu acho que é isso que é a questão de que a gente vem discutindo, debatendo, e eu acho que é muito importante. Tá? Agora, para a gente seguir em frente, obrigada. Né? Antes de seguir em frente, para a gente... Eu acho que aqui tem uma coisa que eu quero falar um pouco, rapidamente, diante de a gente seguir. As pessoas que estão aqui apresentadas, na verdade. Então, eu vou apresentar agora, para a gente finalizar, e eu gostaria muito de agradecer as pessoas que estão presentes, né? As pessoas que estão nos ouvindo, e tenho vários comentários que eu tenho que, depois, no final das falas, eu vou abrir, e também eu vou anunciar algumas presenças que foram enviadas para mim, para poder
falar, né, anunciar. E primeiro eu quero, desde já, eu quero agradecer a todo mundo que estão aqui contribuindo para essa mesa, e logo de imediato já quero apresentar a Luísa Megiá Toro, né, e doutora em educação, doutorado latino-americano em educação, políticas públicas em profissão docente, Universidade Federal de Minas Gerais, licenciada em biologia, residente pós-doutoral, Instituto de Ciências Biológicas, Universidade Distrital, Francisco José de Caldas. Com você, professora Luísa, e desde já agradeço a presença de você e a sua contribuição. Bueno, buenas tardes para todos. Boa tarde para todos. Eu vou falar no meu melhor portunhol. Eu espero que claramente o que eu consegui com vocês hoje. Eu sou Colômbia e sou eu sou uma licenciada em biologia de Colômbia, a Universidade Estadual e quando me convidou o Luiz para fazer parte do mundo da cultura do mundo, meu microfone está funcionando. Oi, a sua fala está falhando, eu não sei se é só para mim, mas está falhando, está cortando, eu não sei se é só para mim, mas... Olá, olá. Oi, agora melhorou. Melhorou? Nossa, Melhorou. justamente na hora. Aí você me fala se acontecer de novo. Vou ficar, então, sem um microfone. Quando o professor Luiz me convidou para fazer parte desse seminário, na verdade, para mim foi uma grande honra e também um grande desafio para conseguir falar e contribuir alguma coisa com essas reflexões. E com a mesa, Movimento de Abertura do Mundo Acadêmico ao Diálogo com Povos Indígenas e Afrodescendentes, o convite foi também porque o professor Luiz conheceu um pouco da minha experiência quando eu fiz meu trabalho doutoral, porque eu teve que fazer, ou eu tentei, na verdade, porque não consegui fazer, vou contar já, dar spoiler da história, consegui fazer esse movimento da abertura, mas surgiram muitas dúvidas e muitas questões, e eu queria compartilhar um pouco com vocês um pouco dessas perguntas que eu tenho, que eu acho hoje que são fundamentais para a gente conseguir incorporar a pesquisa e os nossos olhares como pesquisadores, e para dialogar realmente, fazer esses diálogos de saberes que tanto promovemos. Então, para colocar um pouco, eu sou, como já falei, sou colombiana, e embora eu tenha tido sempre um incentivo e uma experiência muito próxima com a cultura do meu país, eu fui bailarina um tempo importante da minha vida, eu fui conhecendo o meu país por conta da arte, da cultura, e tinha algumas questões que me incomodavam, o que me era passado na escola, na cidade. E Colômbia, ela é um país que tem grandes lideranças indígenas, camponesas, afro, porém, elas não são conhecidas pelo grande do país. E quando você mora em Bogotá, Cundinamarca, que é a região que eu moro, nem sempre essas questões chegam para você. Até mesmo por um discurso oficial de homogeneização racial, de uma suposta homogeneização racial. Então, no discurso da mestiçagem, que a gente sofreu muito igual que vocês, acabam se apagando no próprio discurso da escola, da faculdade.
esses outros saberes, esses outros lugares. E só para quem tem o interesse de conhecer e vai atrás, é que se abre esse mundo, é que você consegue ter acesso a esses outros saberes. Isso estava acontecendo um pouco comigo, e eu começo a ter contato com essas discussões quando eu começo a trabalhar com educação ambiental e com o território. Então, eu começo a trabalhar como educadora ambiental e tendo como uma parte do meu trabalho a política, como referente à Política Nacional de Educação Ambiental da Colômbia. E essa política traz, dentro dos seus referenciais e dentro dos seus objetivos, a questão do diálogo de saberes, da construção desde o contexto. E eu comecei a perceber que talvez na implementação isso não estava muito claro para ser implementado. Que saberes, que contextos, que diálogos eram os que estavam se dando aí. Então, e eu vou compartilhar com vocês aqui minha tela. Você está enxergando a apresentação? Sim. Então, a questão, para mim, foi começar a me perguntar por esse lugar de saberes. O meu trabalho de doutorado, para quem tiver interesse, eu não vou entrar muito nele, foi fazer o estudo comparado das políticas públicas de educação ambiental do Brasil e da Colômbia, com o professor Arnaldo Vaz. E a gente se perguntou, então, por qual educação ambiental estava sendo promovida por essas duas leis, que são referenciais para a América Latina toda e que trazem um forte movimento pelo contexto, pela diálogo de saberes, pela participação. E dentro do campo da educação ambiental, para quem não conhece, tem uma linha ampla de definições e de ações possíveis para se fazer e se pensar a educação ambiental. Ao mesmo tempo que a gente tem muitas formas de entender o ambiental. Então, a gente se perguntou qual seria essa educação ambiental que estava dentro dessas políticas. Entendendo já a priori, confirmando depois também no trabalho, que essa definição de educação ambiental e do ambiental, ela ia estar atravessada por dois processos que marcam a América Latina: as características próprias dos contextos, dos territórios, e a colonialidade, porque no encontro de fatores políticos, econômicos e culturais e a diversidade de saberes e práticas que continuam presentes, as que têm se apagado violentamente por todos os processos etnocidas que a gente já conhece, que tem sofrido a América Latina, vem estabelecendo umas hierarquias que é o que a gente conhece hoje como o que foi a violência colonial, foi se perpetuando pelo que a gente conhece hoje como colonialidade, do saber, do poder e do ser, estabelecendo umas hierarquias de o que a gente deveria ser, o que a gente deveria saber, o como conhecer, e entre eles, claro, colocando umas formas de corpos e de seres em um poder maior do que outros, né? Então, tendo essa questão e entendendo que essas políticas se perguntavam pela participação, pela representação, pela inclusão, diálogo de saberes, o contexto, tendo interculturalidade como seus pilares, a gente começou a ler esses documentos. Porém, quando a gente começou a perguntar pela educação ambiental que estava ali, os nossos próprios referenciais sempre foram os mesmos, aqueles ocidentais, que desde a filosofia e a ciência ocidental explicam ou definem o ambiente ou a educação ambiental. Então, no movimento ambiental latino-americano, isso atravessado por as lutas sociais, ele foi cobrando diferentes movimentos. Então, a gente tem, por exemplo, um grande movimento de educação ambiental crítica que incorpora e que tenta incorporar a diversidade, as lutas dos povos racializados dentro dos seus discursos. Porém, dentro da política, a gente não encontrava essas definições. E ao procurar definições de ambiente, de natureza, a gente caía naquela... A gente falava uma triade, mas ficou ampliado, que era essa relação entre natureza, sociedade, território e cultura. A gente desenvolveu o nosso trabalho focando e ficando realmente com esses outros referenciais ocidentais, porque a gente estava analisando a política e foi como a política foi escrita e foi trazida.
Porém, para a gente ficava faltando entender que outras formas de compreensão, que outras cosmovisões e de apreensão do ambiental estavam existindo nos territórios. Como que a gente vai chegar nelas? E isso nos gerou uma grande inconformidade dentro do trabalho. E a gente não estava fazendo um trabalho decolonial, a gente não tinha o alcance para chegar a fazer isso. Por quê? Porque enquanto a região se debate entre o efeito da colonialidade do ser, do poder e do saber, os saberes outros que sobrevivem no território, as formas, a gente tem visto isso nas mesas, o Ney falou muito bem agora, elas têm outras formas de se divulgar. Então, não é na ciência, não é nos livros, agora e sou muito grata de começar a ver esses movimentos, e na palestra anterior, na mesa anterior, a companheira, agora perdi o nome aqui, o vento me fez perder o nome dela, ela falava de como os povos indígenas estavam aprendendo também, ou tiveram que aprender a escrever as palavras para começar a difundir a sua cultura. E por que a gente não tem aprendido isso? Ou porque a gente, se eles têm que fazer esse esforço, se os povos racializados fazem esse esforço, por que a gente ainda não faz? Ou porque a gente continua deixando seus lugares perpetuando seus lugares de domínio? Então, a queixa do professor Antônio vai um pouco nisso, né? Como que a gente ainda exige uns lugares de saber, uns lugares de teoria e de academia para chegar ao comparar com. E não é assim, porque são diferentes perspectivas que devemos valorizar. Então, quando a gente pensa no conceito de ambiente e de educação, do conceito de ambiente, eu não sei se isso está atrapalhando aqui. Tá, vamos ver. Então, a gente encontra diferentes, desde a filosofia da ciência, diferentes definições. Por tempo, não vou entrar nelas, e a gente também, no nosso trabalho, não fez um trabalho de filosofia das ciências, mas, principalmente, essas concepções mais tradicionais que a gente aprende na academia, elas se baseiam e perpetuam essa divisão, essa cisão entre o homem e o não humano. E isso é muito violento. E é muito violento com a natureza, é muito violento com aqueles corpos que não são ou que não foram considerados humanos, ou que são considerados inferiores. E a gente, com esse domínio do ser e do saber, acaba perdendo outras formas de interpretação e de compreensão do ambiental, da natureza. Eu cheguei a, em algum momento, me perguntar, não, mas vamos explorar outros conceitos de ambiente, outras cosmovisões de ambiente ou de natureza. E alguém que estava participando um pouco mais da discussão da licenciatura indígena, um colega minha, colombiana, que trabalhou com o curso indígena, me perguntava assim, mas você acha que conceito, você vai achar uma resposta, uma definição? Porque é uma coisa mais corpórea, é uma cosmovisão realmente de mundo. É muito diferente. E o que eu percebi? A gente acaba, desde a academia, tentando traduzir para nós, tentando valorar desde o nosso discurso, tentando dar um critério desde o nosso saber, tentando traduzir a nossa forma de interpretar o mundo, formas diferentes. E quando a gente quer falar de saberes outros, quando a gente quer dignificar uns outros saberes, umas outras cosmovisões, a gente tem que entender e partir de um lugar de igualdade, um lugar de equidade. A gente, como o professor falou, quando a gente fala de decolonialidade, a gente não fala de partir de um episteme ponto zero, que descreve alguns autores. Não, a gente está pensando em como vamos construir uns lugares de diálogo efetivo, para todos nos conhecermos e termos um lugar na mesa de diálogo de fato. Então, aqui trago algumas, por exemplo, nessas buscas que a gente fez, começou a achar, então, trabalhos de etnógrafos, trabalhos de outras pessoas, ou até mesmo livros já dessa produção que até na palestra da abertura também estava sendo trazido, desses autores indígenas, autores afro, autores de periferia, que estão contando agora a sua história. E eu quero trazer algumas delas para vocês. Então, enquanto eu me perguntava por um conceito, eu queria tentar interpretar um conceito, o que realmente, por exemplo, o Aito Krenak, ao falar da Terra, ele fala do lugar, do cosmo, um único lugar.
Para os povos Maya, Quichua, Cunas, Kamsa, Aimaras, Mapuches, eles vão falar da Mãe Terra, e eles vão basear toda a sua resistência política em ensinar para nós que somos parte dela, que a gente está no habitat. Então, aí começa a aparecer o Abjayala, a Pachamama, o Ameriquê. Para os povos Nasa, na Colômbia, por exemplo, não se tem essa jerarquização que a gente traz do Ocidente. Então, Nasa são as pessoas, mas Nasa é a montanha, Nasa é o cachorro, a pedra, e essa relação que todos têm. Então, quando a gente começa a explorar esses outros significados, e dentro do significado dos povos, porque a gente não vai falar duas línguas, não. Dentro dos povos indígenas e afro, vão ter uma multiplicidade de compreensões. E essa é a abertura que a academia, a ciência e todos nós temos que fazer, em começar a entender essa complexidade de interpretações e saber que a nossa é só uma mais, mas só uma mais que foi violenta e que foi calando as pessoas. Algumas pessoas falam assim, dar voz aos que não têm voz. Não, sempre tem tido voz, só que nossos ouvidos que estavam fechados, nossas mãos estavam tampando suas bocas. Então, é hoje o momento para a gente escutar essas vozes, e ainda mais, eu acho muito violenta essa expressão, porque é com a voz, é com a palavra que é passada essa sabedoria. Amei quando o Ney agora falou que os seus avós, os mais velhos, são livros abertos. Então, é essa sabedoria que a gente tem que resgatar para ter esses encontros reais de saber. Procurar um livro, procurar alguém que resgatou, agora que está sendo trazido na palavra, e agora parece que são 5 anos, mas é muito mais tempo que vem se construindo esse saber agora na escrita. Mas tem outras formas na arte, no cinema, de compartilhar e de conhecermos esses saberes. Então, aqui trago esse slide com outras formas de interpretação desse Abdayala, que para a gente parece o mesmo. Então, ele surge nos indígenas cunas de Costa Rica, Panamá e Colômbia, e para eles é o bom viver, mas não vão viver desde a nossa perspectiva de viver melhor, ou uma qualidade de vida, enquanto essa compreensão que nós temos, desculpa, sino que a gente está falando de uma terra generosa, prodigiosa, e eu me sinto até meio coibida de falar essas coisas aqui na presença do Ney, porque parece que eu estou tentando tomar a palavra dele, mas estou trazendo aqui um pouco de outros grupos, outras experiências, para termos em conta, ou para contar para vocês o que foi para mim essa abertura minha para esses outros saberes, e a importância de todos fazermos mesmos esses encontros. E então, quando a gente falava assim, para a sabedoria aimara, o bom viver se resume em esses valores: saber comer, saber beber, saber dançar, saber dormir, saber trabalhar, saber meditar, saber amar e ser amado, saber escutar, saber falar bem, tocando no coração da pessoa que te escuta, saber sonhar, saber caminhar, saber dar e receber. A vida surge da interação de muitas forças, por isso dar e receber devem ser recíprocos, agradecer e vencer. Então, essas questões são muito importantes, e a gente, como falou o Antônio, não vai comparar se esse saber é válido desde qual perspectiva. Esse saber é muito mais válido que muitas outras perspectivas. A gente tem que encontrar esse ponto comum de diálogo, porque o que a gente tem vindo... o que tem vindo acontecendo é uma colonialidade da natureza, que foi o que o Walsh descreveu em 2017. Esse domínio que a gente viu, colonial, que se perpetuou com o saber, com o ser, quais corpos são os corpos que deveriam ser, que corpos foram considerados humanos ou não, quais éticas são consideradas como possíveis, se estendeu também para a nossa relação com a natureza. Então, o domínio sobre as racionalidades culturais, as que, em essência, formam o cimento do saber e do ser, o controle que exerce a colonialidade da natureza é o de miotizar esta relação. Quando eu converto em mito, em lenda, em folclore, um saber que tem o mesmo lugar que o outro. E não porque a lenda, o folclore, seja errado,
porque é uma forma de tradição também. Mas quando a gente essa folclorização tem esse lado negativo, de achar que ele não é válido, que ele não tem uma ideia de verdade, de realidade, mas é uma cosmovisão, uma interpretação do mundo, e principalmente uma interpretação do mundo que a gente está negando com nossos discursos. Então, isso trouxe para mim alguns desafios que, como eu falei, no meu trabalho de tese, eu não consigo contemplar, e a gente já tinha pensado analisar o discurso, a gente só planteou essa problemática, e a gente construiu um capítulo com essas reflexões, mas tem também algumas outras que depois a gente profundizou na educação ambiental, e como desde a educação ambiental a gente pode começar a trabalhar um pouco isso, mas eu trago alguns desafios para a academia como um todo, e que eu gostaria de compartilhar com vocês, que já foi discutido no seminário, e que as pessoas da mesa também já têm comentado, a professora Ana Maria, por exemplo, também, o Antônio e o Nier, da sua própria experiência. Então, quando eu fiz meu trabalho de tesis, eu me deparei com que, quando tentei incorporar esses outros saberes, eu me di conta que, para o trabalho que eu estava fazendo, o máximo que eu poderia chegar a fazer era uma tradução para o meu saber do que eu estava lendo. Eu conheci, por exemplo, também o Krenak naquela época, e foi por ele que comecei a procurar outros autores do meu país, porque comecei a me questionar isso aqui no Brasil, não no meu país. E aí eu falava, não, na Colômbia não se fala disso. E aí depois, movimentos daqui me falaram, não, a Colômbia tem grupos maravilhosos, muito ricos, mas eu, do meu lugar de privilégio, só me questionava, sim, acontece, sucede, mas eu não estava dando conta, e eu acho que muitos de nós não somos conscientes de como perpetuamos essas questões ao manter as nossas formas de ser, de viver, porque elas pertencem a esse lugar. Então, incorporar esses outros lugares de forma efetiva era muito importante. Então, para meu trabalho de tesis, não era possível chegar a fazer, mas eu ainda quero chegar a conseguir fazer e estabelecer esses lugares de diálogo desde outros lugares. E acho que é fundamental para fazermos isso, perguntarmos para o processo de interculturalidade real, efetiva, em que não vou observar e traduzir, nos que a tradução é importante para eu começar a divulgar, dar a entender algumas outras pessoas, mas é preciso uma interculturalidade, que eu falo aqui de efetiva e participativa, quando haja uma equidade na significação dos saberes. Então, por exemplo, eu trago a experiência na Colômbia, agora que eu comecei a conhecer, as parteiras do Chocó, elas conseguiram nesse ano, por lei, o seu patrimônio do saber de como trazer os filhos ao mundo, ele dialoga hoje como patrimônio nacional, como patrimônio imaterial da humanidade. E com isso, elas fizeram com que, por lei, é estabelecido que a medicina ocidental, que é dada pelos planos de saúde e tal, incorporem também as práticas delas, para poder continuar trazendo os filhos dessa região do Chocó ao mundo. Isso é maravilhoso, isso está sendo trazido para outros lugares também na Colômbia. Então, diálogos efetivos de saber, onde os saberes se encontrem de verdade, não para competir, não para traduzir, e sim para gerar novas formas de nos conhecermos. E aí eu trago três pessoas, que a Maritza Monteiro, por exemplo, ela fala de a necessidade de uma epistemologia latino-americana. Então, uma epistemologia onde, assim como a gente teve esse encontro violento, que não foi um encontro, na verdade, essa invasão violenta, mas que fez com que os nossos corpos se encontrassem e nossa realidade se encontrassem, muitas desaparecessem nessa violência tão forte que se deu, mas partindo desse reconhecimento, dessa mistura, desse silenciamento e dessa mesma luta e disso mesmo que a gente passou, a gente consiga restabelecer o lugar desses saberes outros, dessas epistemologias outras, para começar a dialogarmos e estabelecer esses caminhos. E o professor Celso Sanches, ele fala que a palavra-chave para fazer esse tipo de movimentos é entender a diversidade, mas uma diversidade real, uma diversidade que permita, às vezes quando a gente fala isso, fala, não, agora é relativismo. Não, não é um relativismo, é que a gente precisa pluriversar
e Ramon Grosso foi ele que traz essa palavra, pluriversar os nossos diálogos, pluriversar as nossas compreensões do mundo, a fazer diversas realmente essas formas de nos conhecermos. E aí, não é relativismo, porque a gente não vai permitir tudo, a gente vai encontrar e vai estabelecer esses diálogos. E o que não pode ter mais cabida é aquele que apaga o outro, aquele que nega o outro, aquele que nega os outros corpos e os outros saberes. Isso é o que a gente não pode permitir mais. O que a gente precisa fazer é essa negociação de significados, compartilhamento desses saberes, para podermos dialogar realmente. Desde a educação ambiental, a gente tem esse desafio de, desde o território, começar a construirmos essas formas de relacionamento melhores com o ambiente, com os corpos. O tempo está... Desculpa, já estou fechando aqui. Então, a gente tem esse desafio agora aqui. Então, assim como a gente pôde, e esse convite tão bacana que você fez no evento, de trazer a Lélia Gonçalves com esse de renomear a América Latina, a gente também pode, e o desafio é poder renomear novamente as nossas interpretações do mundo, e isso a gente constrói juntos. Então, era um pouco isso que eu queria compartilhar com vocês. Tá bom, obrigada, muito obrigada pela sua contribuição, e muitos foram se conectando, e eu acho que isso é muito importante, né? Primeiramente, quero agradecer muito a todos e a todos que estão aí participando, e também vocês que estão participando da mesa, né? E, assim, só quero, assim, antes de passar para perguntas e outros comentários, eu quero anunciar que estava sendo aqui pela Elisete de Lima Queiroz, professora Escola Estadual Indígena, Peticré e Pacatengê, Seduc Pará. E eu acho que é só anunciar aqui. E aí, primeiro eu quero fazer um comentário, como todos, né, que foram apresentados, foi lindamente apresentado. Então, eu queria, assim, anotei várias coisas, assim, da importância, né, que eu quero reforçar, na verdade, como a gente está falando sobre a questão da educação indígena, eu acho que é super importante essas questões, e eu também, eu fico muito honrada de estar aqui com vocês, de escutar, de compartilhar e também mediar a mesa de vocês. Eu acho que para mim foi um aprendizado muito interessante. E aí, assim, eu só queria destacar algumas coisas antes de passar para a pergunta, o comentário. Foram falado da licenciatura, né? Licenciatura, como eu fui, na verdade, me formei academicamente, eu iniciei a minha caminhada numa licenciatura. Eu acho que a licenciatura é um lugar que reforça a retomada, né? A retomada, como eu diria assim, retomada daquilo que a gente traz para a luta, aquele que carrega no nosso, eu diria assim, nas nossas costas, né? Enquanto indígena, enquanto luta. E aí, assim, eu acho que a ideia de fortalecer a comunidade, né? Ou a licenciatura, não que a licenciatura, eu já ouvi muitos falando sobre a questão da licenciatura, é importante a licenciatura para esse sentido, porque a licenciatura, embora que nós temos várias dificuldades, né, nas universidades, as pessoas que se aproximam, né, nas universidades, ou seja, na questão indígena, aqueles que já têm mais ou menos estudado algo sobre a questão indígena, né? E aí eu me reporto agora em algum determinado, inclusive uma fala do professor Antônio falou algumas coisas sobre a questão da entrada dos indígenas numa universidade pela questão da ação afirmativa. Eu acho que uma outra questão que é importante, e agora eu quero assim, destacar aqui, falando sobre essa questão da ação afirmativa. Porque a licenciatura é uma coisa que é onde a gente se fortalece, porque a gente está falando da mesma coisa, embora que nós temos o nosso desafio de dificuldade, mas é uma coisa que parece que acolhe mais a gente de uma forma que a gente é. Agora, essa licenciatura, que hoje, né, existe vários lugares, né, para a questão
da questão do próprio formação indígena, que estão na academia, eu acho que quem não está na licenciatura e quem está entra pela questão da ação afirmativa, tem uma outra questão que é necessário discutir. Como o tempo é curto, eu acho que já está terminando, e eu acredito, só queria contribuir nessa parte de que a questão aquelas indígenas que entram na questão pela questão da ação afirmativa, é necessário que discuta também em outro momento, porque são família também da licenciatura, mas a gente busca mais com as pessoas que a gente sempre faz nesse acolhimento que nós recebemos, na verdade. Então, eu só tenho alguns comentários e algumas perguntas que eu acho que eu vou, não vai ser, não sei se ainda tem tempo para a gente responder, porque eu acho que o tempo é longo, é curto quando a gente conversa, encontro de um outro lugar, a gente sentar, comer, fazer as questões. Então, aqui que eu queria assim, destacar algumas perguntas de Sullivan Souza. É preciso avançar nesse debate nas ações de educação superior do Pará? Há cerca de 39 povos indígenas no estado. Então, é uma pergunta, acho que foi para o professor Antônio, né? Então, existem vários comentários aqui que eu queria assim, falar um pouco, que outros também, que se fala da Marlene das Dores do Carmo. É preciso criar as ações, intercâmbio com a escola indígena, trazê-lo para dentro das escolas, este depoimento que me tocam. Né? Uma coisa, uma pergunta e um comentário. Na verdade, eu queria mais falar sobre esse, e se quiser alguém comentar ou falar algumas coisas para concluir, porque me parece que o nosso tempo já está quase esgotando. E outra que eu acho que é um comentário e uma pergunta, Fabiola Cabral, precisamos caminhar e luta pelo protagonismo indígena nos currículos e de curso superior, sem que precisem ser justificados por validado a partir do pensamento canônico e um grande dever político. Mais ou menos isso é um comentário e uma pergunta, eu acho que o que eu... tinha vários outros, mas eu não vou poder, por causa do tempo, realmente. Bom, se me permite, Ana, aqui a pergunta do Sullivan, né, e o comentário da Fabiola Cabral, né, meus queridos. Sullivan, inclusive, é estudante do doutorado aí da UFMG. E paraense também, né? Ele me pergunta aqui, né, onde estão os autores das obras das estéticas propriamente indígenas, né? Como a do Ney, por exemplo, né? Aqui no estado, né, gente, a Sandra falou e a Luísa um pouco sobre essa ideia de que ainda não estão suficientemente valorizados, né? No sentido de que não são suficientemente estudados, né? E, inclusive, na perspectiva que a Luísa ressaltou muito bem, da ideia do folclore no sentido, né, ruim da palavra, se é que existe, né? Então, eu imagino, né, Sullivan, que eles estão, né? Eu acho que eles estão lá no lugar, só que a gente não consegue acessá-los, talvez por petulância acadêmica, que é o que eu chamo, né, de petulância acadêmica, no sentido de que a gente não se abre para de fato, né? E se pensar uma linguagem, a Ana falou de uma, né? Se não for aquela escrita, se não tiver, né? Eu fico imaginando, né, uma banca que uma das coisas que
a gente repete, né, constantemente, olha, precisa fazer uma revisão ortográfica. Quer dizer, você está querendo uma coisa oficial, né? Enfim, então parece que a gente quer oficializar uma coisa no sentido dessa comparação que a Fabiola ressaltou aqui, né, desse pensamento canônico. Então, eu acho que é isso, né, um pouco nesse sentido, de que, infelizmente, não estão, né, aqui. Eles estão, né? Eles estão, né? Mas na academia, pelo menos da qual eu vivencio, tá? Eu vivencio uma perspectiva distinta dessas que vocês apresentaram aí, que foi apresentada hoje, lá no reconhecimento de saberes, né? De notório saber. Então, de fato, eles estão, mas ainda não estão dentro desse espaço acadêmico por pura petulância nossa, por pura petulância dos professores nem um pouco abertos a isso. Então, eu quero muito agradecer a todos e a todos, e eu quero, assim, que vocês falem, já falta 5 minutos para nosso encerramento do nossa mesa, e eu queria, assim, ouvir vocês e dar um encerramento, para dar encerramento. Ou uma palavra, uma mensagem, bem rápido, todos que estão aqui participando dessa mesa. E eu também agradeço muito, obrigada. Com vocês aí. Bom, posso, então, dizer rapidamente algumas palavras? Eu acho que a mesa, na verdade, evocou de um pouco ensaiada, mas muito interessante, perspectivas e temáticas muito diferentes, né? A inquietude, a inquietação que Antônio nos traz pelo campo da filosofia, a Luísa nos trazendo uma reflexão fundamental sobre a crise ambiental e essa interface, esse tema de diálogo tão difícil e tão urgente nesse momento, né? E a presença e a densidade, a solidez da trajetória do Ney, que atravessa de alguma forma muitas das questões que vocês enunciaram. Isso não fica muito evidente imediatamente, a gente precisaria de um tempo para decantar, né? Mas o Ney tem inquietações da ordem da filosofia, ele coloca questões da ordem da crise ambiental, né? E isso ele reelabora e elabora na sua experiência como artista indígena e como professor de artes, né? Então, eu queria um pouquinho só dizer que esse aparente, essa nossa mesa, ela se apresenta, talvez, como um exemplo muito claro do que tem sido hoje a tentativa de gerar um diálogo com os povos indígenas e com a densidade das experiências, a problematicidade das experiências e a urgência, né? Então, eu queria só, nesse sentido, dizer que, para além daquilo que é dito, daquilo que é explicitado, né, nós performamos aqui muito do que, de fato, acontece quando tentamos fazer esse encontro com os povos indígenas. E, para isso, é fundamental, antes de mais nada, Sandra e Ney, a presença dos povos indígenas entre nós, a presença de pensadores indígenas, a presença de artistas indígenas, que são eles que vão nos mobilizar de fato. Antônio reverberou isso, Luísa reverberou isso, né? E acho que essa pode ser, então, talvez, o fechamento para dizer que só em presença uns dos outros e nesse diálogo direto, constante, né, é que vamos conseguir avançar e revitalizar e abrir essa possibilidade de outros mundos. Passo a palavra a Ney e Luísa, que estão para nos saudar. Só agradecer, tá? Eu só queria agradecer, gente. Muito obrigado mesmo, né? Ney, Sandra, Ana, Luísa. Momento ímpar, tá? Revigorado para mais um tempo e fazer coisas novas. Muito obrigado mesmo, de coração, gratidão total. Não, pode, Ney. Eu também gostaria de agradecer, né, esse momento bastante importante, né?
Dizer também, né, que eu acabei esquecendo, que eu estou fazendo um mestrado, né, na Faculdade de Belas Artes, e vejo a importância, né, que é a gente estar ocupando esses espaços. Hoje somos pesquisadores, né, e autores da nossa própria história, né, a gente no passado era pesquisado, essa oportunidade de nós mesmos falar sobre a nossa cultura. Então, estou fazendo um mestrado sobre a orientação da professora Lúcia Pimentel, né, que está acompanhando aí essa live, e é muito importante, por exemplo, quando uma escola convida o indígena para falar da sua cultura, né, nessa escola, é muito importante, comparando, por exemplo, quando o próprio professor da escola não indígena vai falar do indígena, né, que ele vai falar de forma distorcida, né, de forma que às vezes não é a realidade. Então, é muito importante a gente estar ocupando esses espaços. É isso. Eu me sinto muito grata de estar junto a vocês nessa mesa maravilhosa, porque eu tomo como minhas também as palavras da professora Ana Maria. São esse tipo de eventos e de espaços que possibilitam realmente esses encontros, porque sempre na academia a gente vê encontro de pessoas, os convidados são os que detêm o saber, mas quem que detém esse saber? Quem que escolhe essas pessoas que estão lá? E eu acho que o saber, a presença da Unei e da Sandra aqui na nossa mesa nos ensina mais do que qualquer coisa, que começa a ser as respostas para essas inquietações que talvez eu tinha em algum momento, as possibilidades de a gente encontrar esses lugares, mas todo o evento, e eu aproveito também para agradecer a todas as pessoas que estão fazendo parte do seminário, da cátedra, porque esses espaços em que a gente encontra representantes da maior diversidade dos grupos sociais e étnicos e também da academia, dialogando juntos, manifestando os seus saberes, é o que a gente precisa para realmente nos conhecermos e nos escutarmos. Então, agradeço muito fazer parte dessa mesa, agradeço muito fazer parte desse seminário e fico a dispor para continuar aprendendo de vocês e para que eu seja e possa ajudar. Muitas graças. Já não estamos mais no ar, não é isso? Eu acho que sim. Ainda Anderson, tudo bem? ainda estamos ao vivo. Sim, ainda está sendo transmitido. Eu acho que a gente está ao vivo ainda. Aí já, não sei se a gente está ao vivo ainda. Que pena que o tempo passa rápido, a gente quer. Eu fico muito feliz de escutar vocês e eu anotei várias coisas que eu queria assim, fazer esse compartilhamento também, mas o tempo é bem rápido. Mas quando passar essa crise da pandemia, que eu acho que não vai passar, mas eu acho que a gente pode se encontrar em algum momento e outro momento para a gente falar sobre outras questões, que eu anotei várias coisas assim, sobre essa questão da tradução da cosmologia, como é que se traduz e como que é a dificuldade de traduzir isso, eu anotei assim, e aí algumas coisas muito interessantes que eu anotei vários, mas aí não tive um tempo suficiente, mas a gente vai ter outra oportunidade.